Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos falar hoje sobre sem controle. Vem comigo, vem com Cristo. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Bem, eu quero ler um texto na Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos 22 em diante, que tem uma história interessante, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente longe, distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Bem, gente, essa história que lemos aqui, ela aconteceu depois de um grande milagre, quando Jesus Cristo multiplicou pães e peixes para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E logo em seguida ele despede da multidão e fala com os discípulos para atravessar o mar, enquanto ele sobe no monte para orar. E de lá do monte ele observa que os discípulos estão passando dificuldade. Então ele sai dali para encontrar com seus discípulos. E os discípulos estavam dentro do barco, no meio do mar. Um outro evangelho diz que eles estavam distantes 6 quilômetros. E eles enfrentavam ventos fortes, ondas altas e uma forte tempestade. Interessante é que a cena desses discípulos dentro do barco parece muito com a gente. Por que parece com a gente? Porque, de certa forma, também nós estamos dentro do nosso barco. Nós estamos também no meio do mar, não é verdade? E assim como eles sabiam qual o destino, porque eles sabiam onde iam, tinham um alvo, tinham um propósito, também nós estamos dentro do nosso barco e sabemos qual o nosso destino, aonde queremos chegar. Mas, assim como eles, nós também não temos o controle. Nós não temos o controle, mesmo sabendo o destino, mesmo tendo a bússola, nós não temos o controle, porque um barco no meio do mar, fustigado por ondas fortes, ventos fortes, por tempestades, ventos contrários, os discípulos não tinham controle, mesmo sabendo o destino. O vento levava de um lado para o outro e eles não conseguiam prosseguir. A mesma coisa acontece com a gente, né? Quantas vezes ventos fortes vêm contra o nosso barco, mesmo sabendo o nosso destino, navegando para alcançar o alvo que Deus estabeleceu para nós. Essas tempestades fortes, esses ventos contrários, essas ondas se levantam contra nós e nós perdemos o controle. Por que perdemos o controle? Porque nós não temos o controle, não é verdade? Assim como também eles não tinham o controle, né? Esses ventos fortes
pode ser muitas coisas que acontecem contra a nossa vida, uma doença, né, grave, uma enfermidade, a morte inesperada de alguém da família, o desemprego, a falta do dinheiro, a falta de saúde, uma série de coisas que pode acontecer conosco, não é verdade? Que são ventos que de fato vêm contra o nosso barco, e mesmo a gente sabendo o destino, a gente tem dificuldade de prosseguir. Por quê? Porque estamos dentro desse mar e o vento nos leva para vários lugares que nós não traçamos para ir, nós não planejamos para ir. E a palavra de Deus diz que Jesus, alta madrugada, vai andando sobre as águas, e os discípulos, quando o enxergam andando pelas águas, eles ficam com medo, aterrorizados, e gritam: é um fantasma. E Jesus então os acalma, dizendo: não tenha medo, sou eu. Bem, duas lições nós aprendemos aqui. A primeira lição é que todos nós estamos dentro do nosso barco e vai ter períodos nas nossas vidas que vamos enfrentar tempestades, ventos fortes, que vamos enfrentar ondas bem altas, né? Que vão tentar nos impedir de chegar no nosso destino e que pode nos fazer ficar perdido no meio desse mar. Mas a primeira lição que nós aprendemos aqui é que Jesus faz um convite. Quando Jesus fala: sou eu, um dos discípulos, Pedro, fala: se é tu mesmo, Senhor, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus falou: venha. E ele foi, e ele andou. Depois de Jesus, foi o primeiro homem que andou sobre as águas, literalmente. Ele foi ao encontro de Jesus, ele andou sobre as águas. E ele, enquanto andava pelas águas, tirou sua atenção de Jesus e olhou para os ventos fortes. E ao olhar para os ventos fortes, o que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. Ele grita: Jesus, socorre-me. E Jesus então estende a mão, pega-o e coloca-o sobre a superfície das águas, e caminha e entra os dois no barco. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui: confia em Jesus, anda sobre as águas, vai encontrá-lo. Quando o vento forte vier contra você, contra o seu barco, mesmo sabendo o destino, vai encontrá-lo. Confia na palavra dele, vá de encontro, né? Não olha para um lado nem para o outro, acredita, porque ele vai cuidar de você. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que depois que Jesus entra no barco, o barco entra na calmaria. O vento cessa, as ondas acalmam, a tempestade acalma, apaga-se, acaba, e o barco chega ao seu destino. Então, a segunda lição é: depois que você saiu e encontrou com Jesus, está firme na palavra dele, confiante nele, não olhando as circunstâncias, e que ele está no barco com você, acredita, meu amigo, minha amiga, ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle do seu destino, ele tem o controle da sua vida, ele tem o controle do seu barco, e com certeza você vai chegar no outro lado, não importa o tamanho da tempestade, das ondas e dos fortes ventos contrários, você vai chegar do outro lado seguro, porque é ele que tem o controle. Bem, quero deixar essa palavra aqui, do meio de semana, para você, e dizer para você: confia no Senhor. Sai do seu barco e vai encontrá-lo no meio da tempestade. Creia nele, confie em Jesus. Segundo, acredite que você não tem o controle das coisas, né? Isso é uma ilusão, acharmos que temos o controle. Quem tem o controle é ele, e quando ele entra no nosso barco, ele chega no outro lado, ele nos ajuda a chegar em nosso destino. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo por todos que estão vendo, assistindo esse vídeo. Pessoas que, como eu, está dentro do seu barco e que tem momentos e épocas em suas vidas que enfrentam fortes tempestades, fortes ventos contrários e ondas enormes que se levantam contra eles. E eles não têm o controle, como eu também não tenho. Pai, em nome de Jesus, coloca confiança em seus corações, nesses ventos que eles estão enfrentando, para que eles consigam ouvir a voz de Jesus convidando a sair do barco e a encontrá-lo nas águas. E que ao voltar para o barco, eles acreditam que quando Jesus entrar no barco, mesmo na tempestade, eles chegarão do outro lado. Eu oro te abençoando os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.
Bem, gente, eu quero deixar essa palavra. Deus abençoe você, né? Fica firme com o Senhor, porque não é só você que está dentro do barco, nem foram só os discípulos, todos nós, né? E só chegamos no destino quando Jesus está dentro do barco. Fique com Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.